O cinema como produto surge da necessidade de um entretenimento barato à recém-surgida classe assalariada, mas ainda assim lucrativo para aqueles que o produziam. Desde a apresentação do primeiro filme, produzido pelos irmãos Lumière em 1895, até sua expansão pelo mundo por meio de companhias itinerantes, o segmento audiovisual mostrou ser uma ferramenta importantíssima para a disseminação de ideias e críticas. O cinema do Paraná iniciou-se com gravações de pontos turísticos e desenvolveu-se calçados pelos pioneiros Aníbal Requião, João Batista Groff e Arthur Hogue, superando os obstáculos do Estado Novo e do DEIP, e a desmantelação da cultura por Fernando Collor. O cinema nacional e, consequentemente, o paranaense voltou a tomar força nos anos 2000 até chegar ao que é hoje. Entretanto, a produção da sétima arte no Brasil ainda sofre para encontrar seu lugar ao sol. O desmerecimento da área, assim como a dificuldade de formação, captação de recursos, distribuição e recepção do telespectador ainda atuam como empecilhos para a ascensão do cinema local. Por trás deste contexto, atores, roteiristas, diretores e diversos outros profissionais atuam para ter seus trabalhos reconhecidos, mesmo que para isso precisem apelar para o trabalho informal. A inserção no mercado de trabalho foi a partir de ter feito curso de cinema, audiovisual em São Paulo, e aí depois ter feito alguns cursos de complementação, principalmente na área do roteiro. E aí a partir daí comecei a trabalhar primeiro em set de filmagem, na área de direção de arte, depois trabalhei na área de educação, dando aula de cinema e vídeo para alunos do ensino médio, ensino infantil, e aí depois eu comecei a trabalhar mais com roteiro, criando histórias, assim, escrevendo. A minha inserção no mercado de trabalho foi muito rápida, né? Durante o curso que eu estava fazendo de cinema, né, de filmmaker, produção audiovisual, a partir dali eu já comecei iniciando como técnico de som. Então eu fiz alguns episódios para History, para Subway, do Omar Calçados. Então a partir disso, durante o curso mesmo, fui inserido no mercado de trabalho, né? Então, a dificuldade dos cineastas iniciantes entrarem no mercado de trabalho e realizarem seus próprios projetos é muito pela própria instabilidade das leis de incentivo. O estado do Paraná é um dos estados mais ricos da federação e é um dos que menos investe em audiovisual. E aí alguns municípios, como Curitiba, têm algum incentivo, mas no ano seguinte deixam de ter. Então a gente não sabe se pode contar com isso ou não, e outros municípios nem chegam a ter incentivo. Então a dificuldade é essa, né? Essa instabilidade das leis, e as que existem ainda ficam muito concentradas no eixo Rio-São Paulo ou nas grandes capitais como Curitiba, e aí tem uma grande dificuldade de realmente distribuir esses recursos para o interior do estado ou, no caso, para o litoral. Então ainda não é justo essa distribuição, mas tem um esforço da própria classe do audiovisual para que esses recursos sejam melhor distribuídos e que as produções sejam mais diversificadas. Bom, assim, Bom, a lei ela é justa sim, porque assim, hoje, nesse ano 2018, foram aprovados mais de 90 mil projetos, né, pela Lei Rouanet. O problema maior não é a aprovação do projeto em si, é a captação do recurso. Por quê? Veja bem, você tem um programa que fala sobre, vamos colocar aqui, sobre diversidade. E eu tenho uma empresa. Então, qual que vai ser o benefício de eu fazer uma doação através da lei para o seu projeto? Será que vai me trazer um benefício marketing para a minha empresa ou mais social? Então tem tudo isso. A empresa ela em si ela procura mais o comercial, o marketing, do que realmente ir pela causa. Então por isso que tem muitos projetos que é aprovado, mas a pessoa em si não vai captar nem 2 centavos. Por causa dessas coisas, que as empresas em si ela procuram mais sobre o que traz de benefício para a empresa do que em ajudar a causa social, né? Essa mamata tem que acabar, é muita grana que é jogado fora. Que a Lei Rouanet é dinheiro de imposto que o empresário passou para aquele grande artista, né, em vez de recolher para a União.
Bom, então assim, o que eu espero dos próximos governos, do governo federal, é que se mantenha o Ministério da Cultura, né? E que, além de manter, que se invista pelo menos 2% do orçamento da nação para a cultura, porque esse é um dos dinheiros mais bem investidos, porque é o dinheiro que mais chega na população, para a população criar, fomentar a cultura que já existe nos lugares e para que as pessoas possam acessar e curtir a cultura, assim, né? E do governo do estado, eu espero que, por exemplo, propostas como a do candidato Ratinho não sejam efetivadas, que é essa proposta de juntar 4 secretarias em uma, né? Eles querem juntar cultura, turismo, educação e esporte, e eu acho que são secretarias muito importantes que atendem diretamente a população e que precisam continuar existindo e cumprindo seu papel social. Então eu espero que essas secretarias não sejam extintas e que também sejam investido mais dinheiro de uma maneira diversificada para poder atender a toda a população. Porque no fundo a cultura é o que faz a gente diferente, assim, né? É o que faz a gente ser humano, né? É o fato de a gente produzir cultura, curtir cultura, e isso é o que dá sentido para a vida. Então é importante que a gente invista pelo menos 2% do nosso orçamento em algo que é essencial para a nossa existência. Para você ter uma ideia, vou falar por mim, né? Tem o Estatuto de Igualdade Racial, o artigo 43 e 44, que fala sobre o incentivo das produtoras de cinema, televisão, todo meio de comunicação, incentivar produtores, atores, cineastas, diretores, enfim, no meio da comunicação, né? Falam de pessoas negras, né? Hoje no Brasil nós só temos diretores e roteiristas pela Ancine, apenas 2,1% de negros, diretores e roteiristas, né? Quer dizer, quase 22 pessoas, da qual eu me incluo. O que acontece hoje? Hoje nós já estamos vivendo de uma maneira muito estreita o mercado de trabalho no cinema. É claro, no próximo governo, tanto os extremos, lado A como lado B, você fica ainda nessa mesma conjectura. O que pode acontecer do extremo do outro lado? Que já deixou bem claro que o Ministério da Cultura não será mais um ministério, será uma secretaria. Então você vai ver que os recursos repassados para a área da cultura, sendo que já está bem difícil, vai ser quase que impossível também, né? Le son tient son creveur